Fala, querido estudante, tudo bem? Sou o professor Tamsi Rocha e, finalmente, vamos concluir a série Leis de Newton, falando da terceira lei de Newton, tá bom? Acompanhem o vídeo, vocês vão ver que ela é muito legal, tá? Então, a terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação. É um tanto que famoso, né? Ação e reação. Normalmente as pessoas, quando são submetidas a algum estresse, alguma coisa, dependendo da pessoa, ela quer reagir, e você reage de diversas formas, né? Porque aconteceu algo que vai provocar a sua reação, tá? Na física, isso vai acontecer de uma maneira análoga, tá? Onde Newton percebe que para toda ação há uma reação sempre oposta e de igual intensidade. Ou seja, esquematicamente, nós temos dois corpos A e B que estão em contato, né? E aí você tem a força que o corpo A exerce no corpo B e a força que o corpo B exerce no corpo A. De forma que elas medem o mesmo valor, possuem a mesma direção, mas têm sentidos contrários. Esse é o famoso par ação-reação, tá? Eu sempre costumo brincar, né? Quando eu dou essa aula, eu sempre falo, gente, imagina que vai ter uma sessão de luta, UFC, por exemplo. E aí, dois lutadores vão se enfrentar e, obviamente, alguém vai cair, né? Vamos supor que haja um nocaute aí, nessa luta. Do ponto de vista esportivo, vai perder aquele que foi nocauteado, ou que obteve menos pontos, né? Quando a luta não acaba por nocaute. Mas do ponto de vista da física, não há vencedores, tá? Que estranho, né, professor? Para e pense, Olha o que diz aí o princípio da ação e reação. Para toda ação, há uma reação sempre oposta de igual intensidade. Ou seja, imagina que o lutador ele vai dar um soco no nariz do seu adversário. E ele acerta esse soco, tá? Então, o punho do lutador, né, vai ter uma certa força. Quando chegar lá no nariz, né, essa força vai ser transmitida. Só que, em contrapartida, o lutador que conseguiu acertar o soco, ele vai receber uma narigada do que recebeu o soco do nariz. E essa força, ela é de igual intensidade. Olha só. Só que de sentidos o quê? Opostos. Tá? Então, vamos supor que o lutador caia e fique nocauteado. Quem ganhou a luta, do ponto de vista da física? Ninguém. Porque o que um lutador deu, ele recebeu de mesma intensidade. Tá? É óbvio que, biologicamente falando, vai doer mais quem levou o soco no nariz, né? Mas do ponto de vista da física, não tem vencedor não. Tá bom? Então, eu quero despertar para vocês essa ideia da ação e reação, tá? Que é uma coisa que é muito presente no nosso dia a dia. O tempo inteiro, essas forças estão presentes. Tá bom? Eu aqui estou sentado. O meu peso está sendo exercido para onde? Para baixo, para o centro, apontando para o centro do planeta Terra. Não é? Só que a cadeira, ela está exercendo também uma força igual à minha força-peso, para poder me sustentar. E estamos equilibrados. A cadeira não quebra, eu estou aqui sentado e está tudo certo. Percebem? Então, vários exemplos, né? Tem uma carruagem, né? O cavalo, quando pisa no chão, ele exerce uma força para trás para poder a carruagem vir para frente.
né? A pessoa apoiada na parede, ela aplica uma força na parede e a parede devolve essa mesma força, uma bolada na cara, né? A questão dos propulsores, né? Foguetes, aviões, né? Combustível sai para que o avião se projete. É claro que isso também tem a ver com a conservação da quantidade de movimento, tá? Mas a gente não pode deixar de perceber que o princípio da ação e reação ele se faz presente nessas situações também. Legal, gente? Então, basicamente é isso, né? Temos algumas forças importantes, tá? Vou citar algumas, não vou citar todas, não. Por exemplo, a força normal, a reação normal de apoio. Você tem um livro apoiado na mesa. Foi o exemplo que eu dei da cadeira, né? Então, o livro tem uma massa. Essa massa vai exercer uma força-peso para baixo. Mas a mesa vai devolver essa mesma força-peso chamada de reação normal, porque é uma força que surge naturalmente, tá? Após o contato. Beleza? A outra força, né, a força de tração, está presente nos fios, né, nos cabos, né? Então você tem um corpo suspenso por um fio, você tem o peso do corpo apontado para cima e no fio você tem uma força de tração, certo? Muito usado para escaladas, né? Para polias também, né? Polias, enfim, tá? Elevadores, né? Você tem a tração lá que sustenta o elevador, né? Do cabo, né? Enfim. Então, são apenas algumas situações que são muito importantes que envolvem a presença da ação e da reação. Beleza? E aqui a gente vai encerrar a nossa série fazendo um paralelo entre a mecânica newtoniana e a relatividade de Einstein. Olhe, Newton, quando enunciou as suas leis, ele estabeleceu algumas coisas que não era verdade. Por exemplo, ele achava que o tempo era absoluto. Então, o tempo passava de forma igual para mim, para você, para qualquer outro corpo. Einstein mostra, na teoria da relatividade especial, no início do século XX, que o tempo é relativo. O tempo depende da velocidade com a qual o objeto está em relação ao observador, em relação ao referencial inicial. Certo? Então, o tempo pode passar mais rapidamente ou mais devagar. Tá? Então, Newton, claro, ele não percebeu isso, né? Porque, vamos lá, no nosso dia a dia, as velocidades dos objetos do dia a dia, tipo as pessoas caminhando, correndo, os carros, né? Os aviões, enfim, tudo que se move no nosso dia a dia, possuem velocidades muito, mas muito baixas em relação à velocidade da luz, que é o teto limite de velocidade do universo, é a luz. É o que a de mais rápido é a velocidade da luz. Então, a mecânica de Newton ela é muito mais do que suficiente para explicar os fenômenos macroscópicos rotineiros do dia a dia. São esses que eu acabei de citar. Porém, as leis de Newton elas possuem um limite de aplicação. Quando a gente vai para o extremo, ou seja, quando a gente vai trabalhar com corpos que estão se movendo em velocidades muito próximas à da luz, ou chamadas de velocidades relativísticas, a mecânica de Newton começa a dar errada. Ela não serve, tá, para ser aplicada em corpos que se movem em velocidades extremas. Então, Einstein, ele pensou nisso. Como seria a lei de Newton aplicada em situações cuja velocidade seja próxima à da luz? Aí você já tem uma modificação na mecânica. Aí, ao invés de você usar a mecânica clássica, newtoniana, você vai usar a mecânica relativística, que é a mecânica de Einstein, tá? Da teoria da relatividade. No outro extremo,
quando nós estamos falando das partículas subatômicas, os prótons, os elétrons, a mecânica de Newton também não consegue explicar. Isso porque, nesse universo microscópico, predomina-se a mecânica quântica. Então, eu tenho uma mecânica específica para explicar os fenômenos em nível microscópico. Tá? Então, a mecânica de Newton ela é limitada. Ela é restrita e muito bem aplicável, com uma grande precisão, para coisas do dia a dia. Tipo, eu vou me mover daqui até a minha casa, ou um avião vai viajar dos Estados Unidos para a França. Então, a mecânica de Newton ela explica muito bem esses contextos aí, esse contexto rotineiro, cotidiano, tá? Com esses níveis de velocidade, digamos assim. Se você vai para o extremo, em altíssimas velocidades, ela não vale. Se você vai para o outro extremo, no mundo microscópico, também não vale. Então, temos mecânica quântica, mecânica clássica e mecânica relativística. Tá? Então, essa foi algumas das limitações, né, de Newton, o que não vai desmerecer, de hipótese nenhuma, a importância dele. Ele é até considerado um dos maiores físicos de todos os tempos. Tá? Só que a ciência é assim. Né? Muitas vezes a gente descobre uma coisa, mas pode vir alguém que pode dizer, o que você descobriu está correto, mas se formos para uma nova perspectiva, o que você descobriu não vale. Então, eu dou uma nova contribuição. E as coisas vão crescendo, a ciência vai crescendo dessa forma. Foi o que aconteceu com a mecânica newtoniana. Certo? Além da formulação newtoniana, nós temos duas outras formulações importantes também, que é a formulação lagrangiana e a formulação hamiltoniana. Tá? E seria mecânica clássica, só que com a outra proposta matemática, o outro formalismo, tá? Diferente do formalismo de Newton. Tá bom, gente? Então, é isso aí que eu queria passar para vocês, tá? Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado dessa série, tá? Eu falei de uma forma generalista, para mostrar para vocês a importância das leis de Newton, né, das suas aplicações e etc. Tá? Nós não entramos em detalhes sobre questões, resolver questões aplicando leis de Newton, né, para ver como que se aplica na prática. Não, eu quis trazer uma abordagem mais teórica, filosófica sobre as leis de Newton, tá bom? Então, gente, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Isso vai me ajudar bastante a continuar o meu trabalho. Isso vai ajudar outras pessoas, tá? Com informações, beleza? Então, apoiem e, caso vocês queiram algum conteúdo de física ou de matemática, ensino médio, superior, fundamental, deixa lá nos comentários que aí a gente prepara uma aulinha, tá? Para você. Beleza? Um cheiro para todos e até a próxima!